Fala, povo de Deus! Que alegria poder estar aqui com você mais uma vez para estudarmos a Escola Bíblica Dominical. E agora com o tema Desafios de 2021. Uau! Com certeza 2021 será um ano de muitos desafios, como foi de 2020, né? Sempre terá desafios diante de nossas vidas, mas se Deus está no barco com a gente, nós podemos vencer todos os desafios. Então, você estudou com o pastor Hudson e com a Débora, né, sobre a vida de Abraão, sobre a vida de José, José realizando os sonhos, continuando vivendo mesmo em meio às agruras que ele passou ali, através das decepções que ele viveu com seus irmãos, com a sua família. Abraão, estudando a vida de Abraão, os desafios que ele enfrentou, mas com a fé em Deus, ele venceu e ele viu o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E hoje nós vamos estar estudando sobre o personagem Moisés. E vamos nos inspirar nesse personagem tão maravilhoso, tão forte, que a palavra de Deus nos apresenta, né? Vencendo os desertos da vida, vencendo os desafios e aprendendo no deserto, né? Porque o deserto não é para quem está preparado. O deserto é para quem vai ser preparado por Deus. O deserto é lugar de aprendizado, o deserto é lugar onde nós somos aprimorados por Deus. E aí, tá passando por deserto? Tá passando por algum deserto na sua vida? Com certeza 2020 foi um ano de muitos desertos na vida de muitos de nós. Mas você chegou até aqui. Glória a Deus, você conseguiu superar muitas coisas e conseguiu chegar até aqui. Então vamos meditar um pouquinho na palavra e vamos ver o que Deus tem para falar conosco hoje? Vamos lá. Então vamos lá, vamos agora abrir a palavra de Deus e ver, né, um pouquinho sobre a história, o início da história de Moisés. Eu quero abrir lá em Êxodo capítulo 2 e nós vamos ler aqui como foi o nascimento de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher foi, tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Que coisa tremenda, né? Quando Deus está no negócio, né? Deus foi articulando todas as coisas para que Moisés pudesse receber o melhor. Então aqui o texto fala que Moisés, logo que foi encontrado pela filha de Faraó, a irmã dele, Miriam, ela chega e ela oferece, né, a filha de Faraó, ela fala assim, ó, quer que eu arrume uma ama, alguém das hebreias para poder amamentar e cuidar do menino? E prontamente, inocentemente, né, sem perceber nada, a filha de Faraó pega e aceita, né, a sugestão de Miriam. Miriam traz a mãe, né, para cuidar do próprio filho. Que maravilha! Então, Joquebede, a mãe de Moisés, leva o menino, amamenta ele, cuida dele, e quando ele já é grande, não sabemos aí que faixa etária é essa, né? Mas já grande, ela traz ele para a filha de Faraó. Faraó dá o nome Moisés para ele, porque significa das águas o tirei. E eu fico imaginando que Joquebede aproveitou aquele período, talvez, para poder implantar algumas coisas no coração de Moisés. O temor a Deus, conhecimento do Deus de Israel,
a história do seu povo, né? Porque era a prática do povo de Israel contar a sua história para os seus filhos e passar de filho para filho a história do povo. Então eu creio que Moisés, quando foi para o castelo, ele não foi sem saber quem ele era, sem saber de que povo ele pertencia. Não, ele sabia que ele era hebreu, ele teve uma instrução que ele recebeu. Talvez não soubesse que era a mãe dele naquele início, naquele período, mas certamente a família dele aproveitou aquele momento e percebeu que Deus tinha alguma coisa por trás de tudo aquilo, propósito. E Moisés foi habitar, durante algum tempo ele viveu ali naquele palácio. Recebeu de toda cultura, né, tudo que tinha de melhor na parte de educação, Moisés recebeu. Né? Naquela época o Egito estava no apogeu e era uma cultura extremamente evoluída para a época. Grandes construções, eram mestres na engenharia, na matemática, nas artes. Era um povo muito inteligente. E Moisés pôde aprender a cultura, aprender todos esses, né, dessa cultura, tudo isso, toda essa sabedoria, ele teve a oportunidade de receber ali. Eu creio que deve ter sido difícil, talvez tenha sido o primeiro desafio na vida de Moisés, sabendo ser hebreu, e talvez ele tenha enfrentado muitas coisas ali, muitas situações difíceis dentro do palácio, né? Preconceito por ser hebreu, não fazer parte da linhagem real. Não sabemos, a Bíblia não registra, mas certamente foi um período que não deve ter sido muito fácil. Mas a palavra de Deus diz que ele passa, né? Ele passa, e certamente havia algo encucado ali dentro dele, porque ele vê, certa vez, depois de um tempo, depois de já adulto, ele vê ali um hebreu brigando com um egípcio e um hebreu discutindo, brigando, e ele sai em defesa do hebreu e ele mata o egípcio. E logo que ele mata, não demora muito, aparece uma outra situação em que ele vê dois irmãos, né, dois hebreus discutindo, e ele tenta apaziguar, e ele fala: olha, não é bom que vocês estejam discutindo, né, vamos parar com isso. E aí o hebreu chega para ele e fala assim: ué, você agora quer ser líder da gente? Você também vai querer matar um de nós, que nem você matou o egípcio? E aí ele leva aquele susto e fala assim: opa, o que eu fiz foi descoberto. Né? E ali vai começar uma segunda etapa na vida de Moisés, um segundo desafio, porque ele é descoberto, aquilo que ele fez não ficou oculto, né? E chega aos ouvidos de Faraó, e Faraó aproveita a situação e tenta, né, de alguma forma matar Moisés, perseguir Moisés. E Moisés foge, diz a palavra de Deus. E quando Moisés foge, ele vai para a região de Midian, que era uma região desértica. E a Bíblia fala que ali em Midian ele fica 40 anos. 40 anos. 40 anos não são 40 dias. 40 anos é muito tempo. É muito tempo. E a palavra de Deus diz que ali ele constrói a sua família, ele casa com Zípora, ele tem seu primeiro filho, Gerson, ali no deserto de Midian, e ele se torna pastor de rebanho, né, de ovelhas. A palavra de Deus diz que ele cuida das ovelhas, então eu creio que foi um tempo em Midian de muito aprendizado. Ele aprendeu a cuidar de ovelhas, ele aprendeu a sobreviver no deserto, e ele tinha todo aquele conhecimento, né, de engenharia, de matemática, eu creio também de agropecuária, porque os egípcios eles conseguiam tirar, né, o máximo proveito ali das águas do Nilo para sobreviver. Enfim, foram muito conhecimento que ele recebeu naquele período do palácio. E isso foi agora um novo desafio para Moisés, estar ali num ambiente totalmente diferente. Ele cresceu com tudo do bom e do melhor, no luxo, hotel 5 estrelas,
palácio de Faraó, comendo do bom e do melhor, dormindo numa cama muito confortável, vestindo as melhores roupas, e de repente ele tem que fugir e ele vai parar num lugar de deserto, ele vai habitar com uma família de pastores de ovelha, uma família humilde, né? E ali ele sai, né? Provavelmente ele ali no palácio, ele era muito bem tratado, porque ele era o filho adotivo da filha de Faraó. E agora ele estava ali como pastor de ovelhas, tendo que trabalhar e dar muito duro. Então a palavra de Deus diz que por 40 anos ele fica ali, no deserto de Midian. E nesse período dali ele aprende muitas coisas. Deus está trabalhando. No início talvez ele não tivesse nem noção do que Deus tinha preparado para a vida dele. E ele talvez não entenda por que isso está acontecendo comigo, por que eu tive que sair do palácio nessa situação, por que os meus irmãos hebreus me rejeitaram, não aceitaram ali a minha palavra ali quando eu quis só ajudar, né? Então talvez ele tenha feito vários questionamentos na cabeça dele. E ele não podia entender o que Deus tinha na vida dele. E muitas vezes a gente passa por situações assim. Nós vamos passando por alguns desertos na nossa vida, por situações difíceis em que a gente não entende por que, Senhor. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que eu tive que enfrentar esse problema? Sabe, querido, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados com propósito. Se Deus já tem um chamado na sua vida, se você ama a Deus, pode ter certeza que Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o seu bem. Sempre. Por mais que o inimigo se levante e tente te afrontar, tente te prejudicar, venha com as setas que voam de dia e de noite sobre a nossa vida, Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma as circunstâncias difíceis e faz com que essas circunstâncias venham nos abençoar, venham nos aprimorar, venham nos preparar para algo maravilhoso que Ele tem para realizar através de nós. E foi isso que Deus fez com Moisés. Deus pega aquela situação ali, tudo Deus estava conduzindo. Ele se torna pastor de ovelhas. Ele aprende a cuidar da ovelha, aquele animalzinho ali que precisa de alguém o tempo todo conduzindo, porque é um animalzinho teimoso, precisa aprender a usar o cajado, a usar a vara, né? Aprender a tirar os carrapichos do pelo da ovelha, a livrar ela do lobo, do predador. Ele se apega àquele rebanho, ele aprende a amar aquele rebanhozinho que ele está cuidando, ele aprende a lidar com a secura do deserto, a escassez de água, a escassez de alimento. Tudo isso Moisés estava aprendendo ali naquele momento de deserto e ele nem sabia do que o esperava, do que aguardava ele, né? Ele não tinha noção da caminhada, da jornada que Deus tinha para ele, gloriosa, com tantas experiências poderosas. E de repente ele está lá conduzindo o rebanho e ele se aproxima do Monte Horebe, o Monte de Deus, monte conhecido como Monte de Deus, né? Foi conhecido assim por causa das manifestações que Deus realizou naquele lugar. E ali, quando ele estava conduzindo o rebanho perto daquele lugar, dali do monte, diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor aparece, né, no meio de uma sarça ardendo. Uma sarça continuava a arder, ela ardia e ela não se consumia. E Moisés olha para aquela situação e fala assim, olha, eu vou chegar perto para ver como é que acontece isso, né? Como é que acontece esse negócio da sarça o arbusto está queimando, mas ele não se desfaz, né? Ele não se desfaz. E aí quando ele tenta se aproximar, a voz do Senhor chega e fala com ele, né? Fica onde você está, não se aproxime, porque a terra onde você está é terra santa, né? Tira a sandália dos teus pés, porque isso aqui é lugar santo. E aí ele pega ali, naquele momento, Deus fala com ele e traz o chamado na vida de Moisés.
Deus fala com Moisés que o povo está clamando, o povo clamou, está sofrendo com o jugo pesado que Faraó estava colocando sobre o povo, de ter que fazer, né, os tijolos, aquela coisa toda. O povo estava sofrendo ali, penalizado pela escravidão ali no Egito, já não estava aguentando mais o sofrimento, e o povo clama, lembra e clama ao Senhor. Quando o povo clama ao Senhor, Deus ouve, Deus se compadece do povo de Israel. E ali naquele momento, o Senhor fala com Moisés: olha, eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero que você seja levantado e vá até lá libertar o meu povo dessa escravidão. Moisés enfrenta o próximo desafio da vida dele, o chamado de Deus, do Deus de Israel, o eu sou, né? É assim que Deus se revela a Moisés. O Deus eu sou que vai te enviar. E naquele momento, Moisés começa a ter vários conflitos. Moisés se sente incapaz para uma missão tão poderosa. Por quê? Porque ele conhecia o povo do Egito, ele viveu no palácio, ele sabia a grandeza do exército, o poderio do exército, ele sabia, né, de todas as práticas, de tudo, de como as coisas funcionavam, ele sabia da religião, ele sabia como o povo egípcio lidava com os escravos, então ele sabia que seria uma missão dificílima, né? Ele começou a colocar obstáculos, e aí a primeira coisa que ele fala: olha, eu não sei falar. Como assim ele não sabe falar, se ele aprendeu, né? Se ele cresceu numa cultura como a do povo egípcio, né? Nas melhores escolas, a melhor faculdade da época era o Egito, ali no Egito. Então ele dá a primeira desculpa. Deus fica irado, Deus fica triste com aquela situação ali de Moisés dando desculpas, e Deus começa a dar poder para Moisés. Deus fala assim: bota a mão no peito, tira a mão do peito, a mão dele aparece leprosa, joga a vara no chão, a vara se transforma numa serpente. Então o Senhor fala: olha, você vai operar todos esses sinais diante do povo de Israel, e o povo vai crer, porque o meu nome vai ser levantado no meio dos egípcios. E aí Moisés, depois de muitos argumentos, muitos questionamentos, ele não tem mais como recuar. E ele começa a entender os propósitos de Deus na vida dele. E é claro que não dava para imaginar, né, tudo que Deus e como Deus faria. Mas ele foi. Ele vence o desafio de viver 40 anos ali em Midian, numa vida humilde, depois de ter passado pelo palácio. Ele, diante de um desafio, de um chamado tão grande, de tanta responsabilidade, ele cede, ele obedece, ele se submete à vontade de Deus, e ele vai, ele volta, ele regressa para o Egito. E ali começa mais um grande desafio na vida de Moisés. E muitas vezes a gente age como Moisés, né? Quando Deus começa a falar com a gente, começa a revelar no nosso coração o chamado dele para a nossa vida, as coisas que ele quer que nós realizemos em nome dele, para ele. E começamos muitas vezes a botar desculpas, como Moisés fez, né? Dar desculpa aqui, dar desculpa ali. E isso não agrada o coração de Deus. Deus espera que nós tenhamos ousadia e coragem e creiamos, confiemos naquilo que ele prometeu. E Moisés começou a aprender a confiar em Deus. Ele começou a ver que o Deus que estava ali com ele era um Deus poderoso. Era o grande El Shaddai, o grande Eu Sou, o Deus que estava enviando ele. E ele regressou para o Egito, e ele começou a operar aqueles sinais. Deus usou Moisés poderosamente ali no Egito, com todas aquelas 10 pragas, e o povo de Israel viu os sinais, Faraó viu os sinais, o povo do Egito viu os sinais do poder de Deus, e o Senhor, com mão forte, o Senhor, ele tira o povo de Israel dali. E esse período em que Moisés estava ali operando os sinais é um período muito importante na vida de Moisés. Foi um período que marcou o povo aprendeu a confiar e ter credibilidade na vida de Moisés,
no ministério, a entender, a crer no chamado de Deus na vida daquele grande líder, porque viram os sinais do poder de Deus, a forma como Deus usou com autoridade, com ousadia, com intrepidez a vida de Moisés. E ali, naquele período, Moisés cresce no conhecimento e no relacionamento dele com Deus. Ele começa a ouvir a voz de Deus de uma forma maravilhosa. Ele começa ali um relacionamento poderoso com o Senhor. É naquele período ali. Os sinais e as maravilhas de Deus acontecendo e ele vendo o cumprimento de cada palavra que Deus dava e como Deus foi com mão forte livrando o seu povo, como Deus ali livrou o povo das pragas, né? As pragas que foram acontecendo, né? E Deus foi livrando a marca do sangue nos umbrais das portas e Deus livrando da morte os seus filhos. Deus fez coisas tremendas ali. E Moisés foi crescendo, Moisés foi aprendendo a vencer cada etapa, cada desafio que foi surgindo na vida dele. Chega momentos na nossa vida em que Deus quer manifestar a glória dele. E nós não podemos ter medo, nós não podemos recuar diante desses desafios. Nós temos que avançar e crer e confiar, não ficar questionando e colocando desculpas, mas crer que aquele que chamou é fiel e vai capacitar você. Deus vai te capacitar, Deus vai te preparar, né? Deus não vai te jogar ali na guerra sem você estar preparado, adestrado para tal. Deus dá todas as ferramentas que nós precisamos para cumprirmos o chamado dele na nossa vida. Então não tenha medo, simplesmente se lance na presença de Deus, nas mãos de Deus e confie que ele vai te ajudar a vencer cada desafio. Então Moisés consegue com mão forte, através dos sinais do poder de Deus ali de forma tremenda, com aquelas pragas todas, né? O povo de Israel, enfim, Faraó libera o povo e o povo sai. E Moisés sai ali de maneira gloriosa com aquele povo, com milhares e milhares de pessoas, né, indo em direção à terra prometida. Passado aquele período, saindo do Egito, vem outro desafio, o Mar Vermelho. O Mar Vermelho diante deles e montanhas ao redor, Faraó atrás. E aí mais uma vez a manifestação da glória e do poder de Deus vem diante daquele grande desafio. Existia um mar à frente, existia um mar na frente, como nós vamos passar? E a palavra de Deus diz que para a coisa ficar pior ainda, o povo começa a se levantar contra Moisés, o povo começa a murmurar, o povo começa a questionar, e agora o que vai ser de nós? Vamos morrer aqui? E Moisés, ele, diante daquela situação, ele clama ao Senhor. Ele foi aprendendo a orar, ele foi aprendendo a ser um intercessor. E ele clama a Deus, ele clama a Deus. Todo esse período da vida de Moisés, o Senhor foi ensinando para ele, foi ensinando. Esse momento dali, do retorno dele para o Egito, foi um momento que ele aprendeu a orar e a orar muito, a interceder muito para ver ali os sinais do poder de Deus se confirmando. E ele clama ao Senhor e o Senhor fala com ele. Diga ao povo que marche, por que está clamando a mim? Fui eu que te chamei. Vocês vão atravessar esse mar, sim, vocês vão atravessar esse mar. Diga ao povo que marche. E aí o Senhor envia um vento, né? Um vento que levanta aquelas águas, separa as águas do mar e eles passam a seco. Meu Deus, que visão extraordinária, que momento glorioso na vida do povo de Israel, pela instrumentalidade de Moisés. Tudo porque Moisés, ele creu, Moisés obedeceu, Moisés teve coragem de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. No início foi difícil? Foi. Os primeiros passos sempre são difíceis, querido. Todo momento que a gente enfrenta de desafios na nossa vida, o início não é fácil. Mas aí, na medida que você dá o primeiro passo, o segundo passo, Deus vai fortalecendo, Deus vai ajudando. E quando você vê, o mar se abre diante de você e você passa. E aí você olha para trás e diz, uau, eu superei, eu consegui. Quantas coisas você já passou?
até nesse próprio ano de 2020, ano de pandemia, quantas coisas você enfrentou? Talvez você tenha perdido parentes, tenha perdido amigos, tenha sido um ano realmente muito difícil para você, mas você chegou até aqui, você superou. E eu quero dizer para você, 2021 está aguardando por você. Deus quer levar você a novas experiências. Não tema os desertos que vierem diante da sua vida. Veja eles como uma oportunidade para você crescer, para você desenvolver. Veja que Deus ele tem um propósito em todas as coisas na nossa vida. E com certeza, você vai passar de uma forma bem melhor se você tiver essa visão de aproveitar as circunstâncias difíceis e olhar o que eu posso aprender, em que eu posso crescer com essa situação e ficar agarradinho com Deus, porque era assim que Moisés ficava. Moisés, tudo ele ia para a presença do Senhor, tudo que acontecia, ele se voltava para Deus e ele ia buscar a Deus, ele ia consultar a Deus, saber qual era a direção, qual era a palavra de Deus, qual era o conselho que Deus tinha para ele, as diretrizes que Deus tinha para ele e para o povo. Ele não fazia nada sem consultar o Senhor. Então ele aprendeu isso, ele aprendeu a obedecer, a dar ouvido à voz de Deus. E isso é algo que a gente tem que aprender quando nós estamos passando pelo deserto. É não querer passar pelo deserto na nossa própria força, com nosso próprio braço, mas é aprender a depender totalmente da graça de Deus, da ajuda de Deus nesse momento. E foi isso que Moisés fez. E esse ensinamento Deus traz para nós através da vida de Moisés. Alguém que se submetia à vontade de Deus, que obedecia às diretrizes que Deus dava. E ele atravessa o mar e eles têm aquela visão tremenda, né? Vendo o mar engolir todo o exército inimigo, aqueles que queriam destruí-los, aqueles que queriam matá-los, exterminá-los, foram destruídos pelo Mar Vermelho, engolidos pelo mar. E mais uma vez o Senhor dá vitória ali a Moisés e ao povo de Israel. Então agora vem o próximo desafio. Quando nós olhamos olhamos para o mapa e vemos aquela região onde aconteceu todas essas experiências do povo de Israel, nós vemos que o povo de Israel ele poderia ter chegado até Canaã de uma forma rápida, atravessando assim rapidinho, e eles chegariam em poucos dias até Canaã. Mas o Senhor fala para eles contornarem o deserto do Sinai e só depois eles iriam chegar até a terra. E tudo, a palavra de Deus vai dizer, né, que Moisés, ele indo a caminho daquela região, ele fala para os espias olharem a terra, né? Fala para os espias olharem a terra, e aí tem aquela situação que a gente já conhece. Os espias, a maior parte deles, com exceção de Caleb e Josué, falam que a terra é boa, sim, tem leite e mel, mas tem muito gigante, é um lugar, nós somos apenas uns gafanhotos na frente deles, somos muito pequenos, não temos condição, e eles não confiam, o povo de Israel não confia, né, naquilo que Deus pode fazer, depois de tudo aquilo que Deus fez. Muitas vezes a gente fica assim, né? Depois de Deus ter feito tantas coisas na nossa vida, depois de Deus ter dado tantos livramentos, depois de Deus já curou, Deus já proveu, né? já mandou recurso, tantos milagres que Deus já operou na sua vida, na vida da sua família, aí surge um desafio grande, porque é assim, né? A gente passa por um deserto, passa por um desafio, e o próximo que vem sempre é um pouquinho maior do que o que a gente viveu antes, não é? Porque Deus, ele faz a gente subir, né? Vai subindo, nós vamos subindo degraus e a gente vai crescendo e aprendendo assim. Então, quando eles viram as cidades muradas, um povo gigante, bem, assim, exércitos poderosos, eles ficaram com medo e não creram que Deus pudesse livrá-los daquela situação, que eles tivessem condições de vencê-los. E a palavra de Deus diz que Deus fala para Moisés, eles vão morrer no deserto. Eles vão passar pelo deserto
né? Eles não vão chegar pelo caminho mais curto, eles vão dar a volta porque vai se passar 40 anos no deserto. E todos aqueles que duvidaram vão perecer no deserto, mas os filhos vão entrar. A geração que nascer nesse deserto vai entrar na terra prometida, Moisés. E aí começa um novo desafio para a vida de Moisés, conduzir o povo em meio ao deserto. Mas ele aprendeu em Midian a lidar com o deserto. Midian era aquela região ali desértica, perto do Sinai, perto de Horebe. Então Moisés tinha sido preparado. Moisés tinha conhecimento, né, de várias tecnologias, de várias coisas que ele aprendeu ali no palácio, né, o conhecimento fundamental para poder sobreviver ali, né? Claro que em primeiro lugar estava a dependência de Deus, né, a dependência total do Senhor, mas o conhecimento todo que ele recebeu no Egito e também o treinamento que ele recebeu em Midian, cuidando de ovelhas, foi extremamente importante agora nesse período de 40 anos que ele vai viver ali no deserto, conduzindo o povo até chegarem à terra prometida. Moisés, ele aprende a depender de Deus. Moisés aprende, né, a lidar com um povo de dura cerviz. Moisés aprende a amar um povo que era duro, um povo que era rebelde, mas Deus vai ensinando ele, né? Deus vai ensinando, vai derramando amor no coração de Moisés. Moisés se torna um grande intercessor do povo. Nós vamos ver ali grandes vitórias, grandes conquistas que o povo de Israel e Moisés tiveram em meio ao deserto. Aprenderam a guerrear, aprenderam a lutar, aprenderam a vencer, foram respeitados por muitos povos, né, diante das coisas que Deus foi fazendo nesse período do deserto. E eles foram aprendendo para poder chegar em Canaã, né? E ali seria a fase da conquista da terra. E para eles conquistarem a terra, eles teriam que enfrentar vários obstáculos, eles teriam que enfrentar várias nações, vários exércitos inimigos, e eles precisavam estar preparados. E aquele período do deserto ali com Moisés foi um período de preparo. Eles aprenderam a lutar, eles aprenderam a manejar as armas, eles aprenderam a viver na escassez, eles aprenderam a depender de Deus. Foi ali no deserto que eles viram a rocha jorrando água, eles viram as cordonizes, o maná descendo, Deus sustentando a vida deles. Foram experiências que marcaram Moisés, que marcaram a vida do povo. E aí nós vemos na vida de Moisés um grande exemplo de líder que venceu nos desertos, que aprendeu com os desertos da vida. É um grande líder que foi trabalhado, forjado no deserto. E é assim que Deus faz conosco. Nos desertos da nossa vida, Deus nos prepara, seja através de uma enfermidade, seja através de uma escassez financeira, ou algum problema de família, ou perdas, situações que fazem a gente sofrer. Tenha certeza, Deus está trabalhando em você, Deus está te ensinando, Deus está te fazendo uma pessoa mais forte, mais resistente, porque o deserto nos ensina a sermos mais resistentes. Nós aprendemos a sobreviver, a viver na escassez, a saber lidar com a escassez, porque o deserto é lugar que tem pouca água, deserto é lugar que tem pouco alimento, deserto é lugar de calor escaldante durante o dia e frio durante a noite, e aprendem a viver, a lidar com essas situações. No deserto não tem riqueza de roupas e você ter aquela fartura, mas eles aprenderam a depender de Deus. A palavra de Deus diz que as roupas deles não se desgastaram, nem as sandálias, nem as roupas. Como pode isso? 40 anos no deserto. E o Senhor foi cuidando do seu povo, foi trabalhando, foi preparando aqueles filhos que nasceram no deserto. Eles foram aprendendo a lidar com situações difíceis, e no momento quando chegou na terra prometida,
eles puderam conquistar Jericó, a terra de Ai e muitas outras cidades que eles foram conquistando porque eles foram preparados no deserto. E é assim que Deus faz conosco. Talvez esse ano de 2020 tenha sido um ano difícil em que você derramou muitas lágrimas. Foi um ano de dor, um ano de sofrimento, um ano talvez de muitas perdas, mas eu tenho certeza que 2021 será um ano que você vai superar com mais facilidade. Sim, com mais facilidade. Por quê? Porque 2020 tem sido um ano de preparo para você. Um ano difícil, mas um ano em que Deus está trabalhando na sua vida, está te forjando, está te fazendo mais resistente. E talvez as lutas que vierem em 2021, você vai conseguir superar melhor, porque você em 2020, você aprendeu a depender de Deus, aprendeu a confiar em Deus, aprendeu que a fé remove montanhas, que Deus abre porta onde não tem porta, aprendeu que Deus supre todas as suas necessidades em glória, mesmo quando o SUS não funciona, Deus traz a cura, Deus traz o sustento, mesmo quando as portas de trabalho fecham, Deus manda o benefício, Deus manda as cordonizes, Deus manda um maná, porque Deus é fiel, querido, Deus é fiel. Sabe, a vida de Moisés é uma vida que ela é um tipo de Cristo, né? Moisés libertou o povo do Egito, assim como Jesus libertou as nossas vidas do pecado. Moisés, ele teve que enfrentar a ameaça de morte quando bebê. Jesus também enfrentou a ameaça de morte quando bebê. Moisés foi usado com sinais e prodígios para que o povo cresça no poder de Deus. Jesus também operou grandes sinais e prodígios no ministério dele. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Moisés também jejuou 40 dias, se preparando, né, para a obra que Deus tinha para ele, se consagrando cada vez mais ao Senhor. Moisés recebeu no deserto a lei, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ele recebeu ali, né? Toda a orientação para o povo foi no deserto. Jesus também, ele passou pelo deserto, ele venceu as tentações com a palavra do Senhor no deserto. Então, queridos, Moisés espelha a vida de Jesus. Moisés foi um exemplo de servo do Senhor, que superou várias coisas em meio aos desertos da vida, em meio aos grandes desafios que vieram diante dele, porque liderar um povo tão numeroso e um povo que era rebelde, um povo que era duro de coração, mas ele foi firme, ele não retrocedeu diante das adversidades, diante dos grandes desafios, ele enfrentou com coragem, com fé e confiança. A Bíblia fala que não houve homem como Moisés, que falava face a face com Deus. Que coisa tremenda. E Deus continua querendo realizar coisas grandes na nossa vida também. Estamos chegando agora no Natal. Tempo de nós celebrarmos o nascimento de Jesus, o nosso grande libertador, o nosso grande resgatador. A Ele toda a glória, toda a honra. Jesus veio, o nosso libertador. Libertador de quê? Dos nossos pecados, da condenação eterna. Sim, Jesus veio para nos libertar e para nos fazer vencer todos os desafios da vida. Porque Ele disse, maior é aquele que está conosco, diz a palavra, do que aquele que está no mundo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, querido, não sei qual vai ser o desafio que você terá que enfrentar no ano de 2021, mas eu tenho certeza que se você colocar Deus à frente de tudo na sua vida, você vai ver a glória de Deus como Moisés viu. Você vai ver os sinais do poder de Deus. Você vai ver o mar se abrindo diante de você. Você vai ver o maná chegando na hora certa, na hora que você mais precisa. Porque Deus é fiel. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que te chamou, ele vai estar com você até o fim. Ele não vai te abandonar. Deus não abandonou Moisés desde o seu nascimento até a sua velhice. Deus esteve com Moisés, sustentando a vida dele, abençoando. A Bíblia fala que a própria saúde de Moisés foi algo tremendo. Ele chegou a 120 anos. Diz a palavra que a vista dele não escureceu e ele não perdeu o seu vigor. Glória a Deus! Com 120 anos, Moisés era um homem forte, um homem que enxergava bem.
Glória a Deus! Deus é fiel para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, querido. Então se prepara para 2021, porque será um ano de muita vitória e de muita conquista na presença de Deus, de muitas experiências. É assim que você tem que entrar no ano de 2021. Será um ano talvez difícil? Pode ser. Pode ser que seja um ano difícil, como foi 2020 ou até mais que 2020. Mas o mais importante é saber que o Senhor Jesus, né, ele esteve com Moisés, Deus esteve com Moisés e Deus continua estando conosco. O Senhor Jesus prometeu que jamais nos abandonaria. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jamais vos deixarei órfãos. Não, nunca, jamais abandonarei vocês. Foi o que o Senhor falou. Então, por que temer? Não, nós vamos enfrentar todos os desafios que vierem diante de nós com a cabeça erguida, sempre confiando em Deus. Esse é o nosso segredo. Confia em Deus como Abraão confiou, como José confiou diante de tudo aquilo que ele passou, como Moisés confiou e não retrocedeu. Confia em Deus, se agarre com Deus, creia na sua palavra. Creia que Deus está no controle de todas as coisas na sua vida. Ele vai prover, Ele vai sustentar, Ele vai mandar os recursos. Ele é aquele que prometeu. Ele é fiel. Que Deus te abençoe, que Deus te proporcione um ano de 2021 cheio da graça, cheio de novas experiências, que o conhecimento de Deus possa crescer na sua vida, você possa, como diz a palavra lá em Oséias, prosseguir em conhecer o Senhor. Seja um ano de muito conhecimento de Deus, de muito crescimento na sua vida. E eu quero agora orar com você, que Deus te abençoe, que Deus abençoe esse início do próximo ano, seja um ano maravilhoso na sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, nesta hora eu oro para aqueles que estão nesta hora, ouviram essa palavra, ó Deus, que estão passando por desertos, que estão passando por desafios, por momentos difíceis na sua vida, mas, ó Deus, que eles possam olhar para esses servos do passado, que, ó Deus, eram homens e mulheres como nós, homens e mulheres, Senhor, com fraquezas, com debilidades, como todos nós. Mas eles confiaram no Senhor, eles creram que aquele que prometeu era fiel. Então, Senhor, que Tu venhas operar, Senhor, na vida dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos que estão aqui nessa hora conectados conosco, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha, Pai, nesse momento de deserto, de luta, de desafio, venha dar crescimento, venha capacitar, venha ensinar, venha instruir, Senhor, para que eles saiam mais fortes, Senhor, mais firmes, mais preparados, ó Deus, e que o ano de 2021 seja um ano de muitas conquistas, de muito crescimento, de muitas experiências contigo, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, no nome do Senhor Jesus, faz a rocha jorrar. Ó Deus, manda o maná, Senhor, que teus filhos precisam, um alimento, Senhor. Ó Deus, sacia a sede, Senhor. Provê todas as necessidades dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Até lá. Maravilha poder estar participando com você desses estudos bíblicos. Nessa reflexão de hoje, na história de Moisés, ele nos mostra como nós podemos aprender no deserto. 2020 foi um ano de grandes desafios para todos nós. E 2021? Talvez você esteja olhando como o Mar Vermelho, como Faraó atrás. O que vai ser? Mas Deus, Ele proveu tudo na vida de Moisés e assim Deus vai prover também na nossa vida. No próximo domingo faremos a conclusão dessa série. Não deixe de participar. Estamos aqui colocando os links aqui do lado para que você possa participar do estudo da Escola Dominical. Que Deus seja contigo e você tenha um Natal de luz e de muitas maravilhas da parte do Senhor. Jesus abençoe seu coração.